Nós temos uma missão hoje que é olharmos para o tópico 6, para o item 6 da nossa declaração de fé, da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E o nosso desafio de hoje é refletir e entender um pouquinho da questão da eleição na Bíblia. Vamos ver se esse controle, se eu consigo fazer ele funcionar. Então vamos lá. Esse item, esse tópico da nossa declaração de fé, ele está subdividido em 6 itens. 3 deles falam especificamente sobre a eleição, 3 deles falam um pouquinho mais sobre a perseverança do cristão. Na semana passada o pastor Gilberto deu um apanhado geral e se aprofundou na questão da salvação, e nós então estaremos caminhando em direção a esse próximo tópico, e é importante que a gente se atente a isso, porque é um assunto que é bem pacificado na nossa declaração de fé, é um assunto que nós temos plena convicção de que ele está bem estruturado dentro dos princípios bíblicos, mas que sofre uma certa controvérsias, ou certas controvérsias no meio cristão de uma forma geral. Então, a nossa declaração ela começa dizendo que eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Então, é uma escolha de pessoas para a vida eterna, para a salvação, feitas por Deus. E nós vemos, ao longo de toda a Bíblia, que Deus escolhe pessoas, né? Nós vemos Deus escolhendo Noé para entrar na arca. No texto que nós temos aí em Gênesis 12:1, nós vemos Deus escolhendo Abrão para dele formar um povo, e Deus chega para Abraão e diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que ele vai mostrar. Deus então elege Abraão, escolhe Abraão para formar um povo. Quem decidiu escolher Abraão? Deus. Nós vemos em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1:4, Paulo falando para aqueles irmãos de Tessalônica: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu. Deus escolhe, né? A grande questão não é se Deus escolhe ou se Deus não escolhe, se Deus pode escolher ou se Deus não pode escolher. Passa mais um aí, Felipe. A questão é: que escolha é essa e sob quais critérios? Você vê gente falando que Deus escolhe pessoas para salvação e Deus escolhe pessoas para perdição, né? E muitas vezes não fica claro quais são os critérios. Deus escolhe. Como Deus escolhe? Quais são os critérios que Deus usa para escolher? E se nós formos um pouquinho mais à frente, mais um aí, Felipe, para a gente, nós nos deparamos com o texto de 1 Pedro 1:2, em que está escrito: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, para a obra santificadora, ou pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência de Jesus Cristo e aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe seja multiplicado. Parece que aí aparece o primeiro ponto importante de um dos critérios que Deus usa para a escolha. E qual é? O seu pré-conhecimento. O seu conhecimento prévio. Pode ser que aqui a gente comece a ter um certo nó na cabeça, né? Mas nós vamos um pouquinho mais para frente, daqui a pouco a gente desata esse nó. O fato é que Deus escolhe sobre o critério do seu pré-conhecimento de todas as coisas. Mais um, Felipe.
E aí nós vamos para o ponto 2 da nossa declaração, e ele vai nos levar um pouquinho além, e ele diz: antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência, à luz do seu pré-conhecimento, à luz daquilo que Ele sabe, pois nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que no decorrer dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Então Deus, de acordo com o seu pré-conhecimento, e aqui vem um passo a mais, escolhe, elege aqueles que Ele sabia que aceitariam a Jesus, que entregariam a sua vida a Jesus. E Romanos 8, 20, 29 e 30 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que se justificou também glorificou. Então Deus, conhecendo e sabendo quem seriam aqueles que o aceitariam e quem seriam aqueles que não aceitariam, elegeu para a salvação aqueles que aceitariam, aqueles que entregariam a sua vida a Jesus. Aquele nó vem sempre dizendo assim: mas se Deus já sabia, onde está o meu livre-arbítrio? Se Deus já sabia, onde está a minha liberdade? E é interessante que às vezes a gente pensa que pode dar um susto em Deus, né? Eu vou fazer Deus pensar que eu vou agir assim, mas daqui a pouco eu vou agir assim, e aí Deus vai ficar surpreendido. E infelizmente a gente não surpreende a Deus. Isso é fato, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja e finge que é bem bonzinho, e ora pedindo para que Deus nos abençoasse, sai lá para fora, e toda aquela bondade se esvai. Mas Deus não nos enxerga só aqui, Deus não nos enxerga só nos lugares claros, Deus nos enxerga em todos os lugares. Deus sabe todas as coisas. Então, antes de que o mundo existisse, antes que nós nascêssemos ou houvesse qualquer possibilidade de alguém pensar em nós, Deus já nos conhecia, Deus já sabia quais seriam as nossas escolhas e as nossas atitudes. Isso não tem nada a ver com destino. Isso não tem nada a ver com o fato de que nós muitas vezes possamos pensar que foram todos determinados e que nós não teríamos escolha nenhuma. Deus então, pois aquele que de antemão conheceu, aquele que nos conheceu antes mesmo que nós nos conhecêssemos, esse nos predestinou. E nós não vamos explorar justificou, glorificou, porque o irmão Gilberto já fez tudo isso semana passada, certo? Então vamos em frente. Um outro ponto, próxima tela, Felipe, na verdade no mesmo ponto, em Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes que o mundo fosse criado, Deus escolheu você, Deus me escolheu para a salvação, porque Ele sabia que em um determinado momento da história, nós entregaríamos a nossa vida a Jesus, nós aceitaríamos o sacrifício de Jesus na cruz e, portanto, seríamos lavados e redimidos pelo seu sangue. 2 Tessalonicenses 2,13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Deus escolhe pela obra santificadora do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então,
Deus nos elegeu porque Ele sabia e Ele sabe de todas as coisas. Deus nos elegeu porque Ele tinha pleno conhecimento de que nós aceitaríamos Jesus e seríamos salvos. O terceiro ponto da nossa declaração de fé diz: ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um dos homens. Alguns defendem que a eleição é contrária ao livre-arbítrio. A nossa declaração doutrinária, eu particularmente, e eu enxergo dentro da Bíblia que seja assim, a eleição de Deus para a salvação, e Deus elege a todos para a salvação, e são salvos aqueles que aceitam a Jesus, ela respeita o livre-arbítrio do homem. Porque Deus sempre respeitou o livre-arbítrio do homem. E a primeira inconsistência que nós teríamos que explicar e não conseguiríamos explicar é: se Deus não nos respeita, se Deus não respeita o nosso direito de escolha, por que Ele permitiu ou porque Ele deixou que Adão pecasse no jardim? Porque se Adão não pecasse no jardim, nenhum problema haveria. Mas desde lá da criação, Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele faz o homem, Ele ama o homem, Ele quer o bem do homem, Ele quer a salvação do homem, mas Ele respeita o direito do homem, de cada um de nós, de escolher. E nós vemos lá em Deuteronômios 30:15, uma passagem em que Deus está falando sobre bênçãos e maldições, sobre aquele povo ser abençoado ou não. Ele diz: veja que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Quem iria escolher? O povo. Quem iria escolher? O povo. Josué, esse texto não contem para o pastor, mas ele não está na nossa declaração de fé, tá? Não conta para ele não. Josué 24:15, mas eu gosto muito desse texto, então não resisti, pastor, desculpa. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Né? Josué tinha essa plena convicção de que o povo tinha o direito de escolher quem eles queriam servir. Qual seria a melhor opção? Josué fala: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual seria a melhor opção? Servir ao Senhor. Qual seria a melhor opção do texto anterior? Escolher a bênção ou escolher a ausência da bênção, a ausência de Deus, a maldição? Escolher a bênção, obviamente, né? Mas estava ali a opção do povo de Deus escolher o que ele queria escolher, porque Deus respeita. Deus não obriga. Agora o pastor vai tirar eu do púlpito. Coloquei mais um texto, pastor. O texto de Apocalipse, esse texto também é fantástico, né? Porque esse texto é fantástico porque diz, né, Jesus diz: eis que estou à porta, se alguém ouvir e abrir, eu entro. Esse é o texto do Deus gentleman, do Deus cavalheiro, do Deus que quer oferecer o melhor para nós, mas fica lá aguardando e esperando nós abrirmos. Porque Deus nos ama, mas Ele também nos respeita. Coisa bonita, né? Tem muitos assassinatos de maridos, de esposas, porque ama. Ah, porque ama? E o respeito? E a individualidade da outra pessoa? E os direitos da outra pessoa? Deus, quando nos fez, Ele não nos fez robô, Ele nos fez seres livres. E como seres livres, Ele tinha
o princípio de respeitar as nossas escolhas. João 21:16 diz: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha uma missão para Pedro? Pedro podia dizer não? O pedido de Jesus para Pedro está baseado no amor, na disposição de Pedro de entregar a sua vida em favor de Jesus, assim como Jesus entregou a sua vida por ele. Nós, quem estava na classe conosco no domingo de manhã, nós exploramos bem pouquinho esse tema do amor, né? Que o amor não é um sentimento. Paixão é um sentimento. Amor é uma decisão, né? Quando a paixão acaba, é que o amor se mostra. Quando as restrições aparecem, é que o amor se mostra. Quando você olha para outra pessoa e dá vontade de torcer o nariz, aí é que o amor se mostra. Se há determinação realmente de fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é produtivo, aquilo que deve ser feito. Então Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Se você me ama, você vai fazer a escolha certa. Vai ser fácil? Vai te dar muita dor de cabeça? Mas Jesus sabia que ele tinha que respeitar o direito de Pedro de falar sim ou não. E ele deu até 3 oportunidades para Pedro, né? Tem certeza, Pedro? Vai nessa mesmo? O quarto ponto, passa para a gente, Felipe. O quarto ponto, ele já muda um pouquinho da eleição e passa a falar da perseverança da salvação. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo amor de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aceitou a Jesus, creu em Jesus, entregou a sua vida a Jesus, tem a vida eterna. Recebe a vida eterna. A salvação do crente é eterna. Ele recebe a vida eterna, recebe a salvação por toda a eternidade, e ele não perde essa salvação. Eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Olha que legal. Quem deu a salvação foi o Pai. Quem é o maior? O Pai. Portanto, ninguém tem condições, poder, autoridade para tirar a salvação daquele para quem Deus entregou a salvação. Tem um outro texto, e eu vou me deter um pouquinho mais nele, e ele está no próximo tópico, no tópico 5. Antes vamos finalizar o quarto, e a gente vai entender legal essa colocação. João 2,19. Em 1 João 2,19, João está fazendo uma reflexão sobre aqueles que abandonaram a fé, e João fala assim para aquela igreja: eles saíram do nosso meio porque na realidade não eram dos nossos. Essa é uma crise muito grande que a gente tem às vezes. Nós vemos pessoas dentro da igreja que vivem muito tempo dentro da igreja e depois se afastam e vivem uma vida bastante divergente daquilo que o Evangelho muda, e nós entramos em crise. Mas era salvo ou não era salvo? Se era salvo, perdeu a salvação ou não perdeu a salvação? Será que foi salvo? Porque João está dizendo aqui assim, ó, se foi salvo, está salvo e vai permanecer e vai voltar, né? Se não foi salvo, foi membro de igreja, esteve entre os crentes durante um tempo, né? E o próximo texto, como eu havia falado,
eu acho que é o texto mais impactante para mim, que é Efésios 1:13, e nesse tópico que está: nenhuma força ou circunstâncias tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus, né? O texto anterior diz que ninguém era mais poderoso que Deus para arrancar da mão de Deus. Esse texto de Efésios diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho da salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui eu vou parar um pouquinho e gostaria de conversar com vocês sobre esse selado. Nesse contexto, normalmente quem selava alguma coisa para enviar para outra pessoa era um rei. E o rei, quando ele selava uma correspondência ou algo que era para ser enviado, ele selava, ele pegava o seu exército, colocava aquele exército para guardar aquela correspondência, aquele envio, se fosse muito importante, e aquele envio iria para o seu destino. Quem poderia impedir que essa correspondência chegasse no seu destino? Só um exército mais poderoso do que o exército do rei que estava guardando. Esse texto diz que Deus nos selou e nos remeteu para a vida eterna. Quem é mais poderoso que Deus para impedir que a gente chegue aonde Deus nos mandou chegar? Qual é o exército? Qual é a força? Qual é a circunstância? Qual é a razão? Qual é a imaginação que você possa ter que é maior do que o poder e a autoridade do nosso Deus para impedir que nós cheguemos na salvação, se foi para lá que Deus nos selou e nos mandou? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Algum risco de perder a salvação? Algum risco de ficar pelo caminho? É interessante que muitas vezes, como cristãos, nós temos muito medo do diabo, né? E esquecemos que o nosso Deus é muito mais poderoso. Ele pode até espernear, mas vai ter que, no final das contas, admitir e aceitar que, se você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, se você foi salvo, nada e nem ninguém poderá impedir que você chegue à salvação. Em Romanos 8, 35 a 39, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí no finalzinho, como é um texto grande, eu recortei esse texto e eu coloquei na segunda parte dele: nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá nos separar? E aí vem todas aquelas considerações: será altura, largura, profundidade? Nada poderá nos separar do amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus. Nenhuma força, nenhuma circunstância, nenhuma situação é capaz de tirar, de roubar a salvação daquele que um dia aceitou Jesus como o seu único suficiente Salvador. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos ter a segurança e a convicção de que nós vamos morar no céu, que é para lá que nós estamos caminhando. O sexto e o último ponto que nós temos: o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição, o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. João 10:18 diz: eu dou-lhes a vida eterna, eles jamais perecerão, ninguém as arrancará da minha mão. O novo nascimento, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo. O perdão dos nossos pecados e do pecado original, a justificação, a declaração de Deus de que nós somos justos, a adoção como filhos
e a própria eleição, o dom do Espírito Santo, que é a salvação, assegura que nós somos salvos e estaremos permanentemente salvos por toda a eternidade. Ninguém poderá nos tirar das mãos de Deus, ninguém poderá nos arrancar das mãos de Deus. O último, Felipe, do tópico, Judas 24, diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Olha que legal, o Deus que é poderoso para nos sustentar, para nos proteger, para nos guardar, para nos guiar, para impedir que nós caiamos. Ele nos deu a salvação, Ele preserva a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. A perseverança da nossa salvação é pela graça. E seria bem contraditório se Deus nos salvasse pela graça e exigisse de nós obras para mantermos a nossa salvação. Não soa contraditório para você isso? Ah, você está salvo, mas se você der algum deslize, Deus vai estar lá e vai falar assim: ó, inferno para você, elevador que desce. Nós somos salvos pela graça, portanto, somos preservados pela graça. E o texto de Judas diz: impedidos de cair, impedidos de deixar. Concluindo, Deus é soberano para eleger para a salvação todos aqueles que Ele sabia que aceitariam a Jesus. A eleição é bíblica? É. Ela está baseada em quê? Na soberania de Deus. Ela está baseada no pré-conhecimento de Deus, na onisciência de Deus, que sabe todas as coisas e que sabe de cada um daqueles que vão aceitá-lo e oferece a salvação para esses. Deus é soberano para oferecer pela sua graça a salvação sem que qualquer mérito humano seja necessário. Deus é soberano para eleger e oferecer a salvação para todos aqueles que aceitam a Jesus. Deus é soberano para oferecer a salvação sem que seja necessário os méritos humanos para isso, porque todos os méritos para a salvação estão em Jesus. Deus é soberano e poderoso para preservar a salvação de todos aqueles que aceitam a Jesus. Deus é soberano para escolher. Deus é soberano para oferecer e Deus é soberano para preservar. E por isso, nós podemos descansar nos braços do Senhor. Não quer dizer que nós podemos ter uma vida medíocre. Não quer dizer que nós podemos ter uma vida em pecado. Opositores de Paulo, quando ele pregava o evangelho da graça, costumavam dizer: mas Paulo, esse é um evangelho muito água sem açúcar, ou água com açúcar, Se basta aceitar Jesus, Mas aí Paulo escreve para os Efésios e diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas quando Deus fez tudo isso por você, Ele criou você para as boas obras. Ele recriou você para as boas obras. Então a manifestação da salvação são as boas obras e uma vida transformada. Uma vida transformada não salva, mas uma vida salva é transformada. Deus, então, é soberano para eleger, Deus é soberano para oferecer e Deus é soberano para preservar. É assim que a nossa declaração de fé nos traz esse tema. Particularmente, está muito em linha com aquilo que eu acredito e com o que eu vejo dentro da palavra de Deus, porque realmente nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer o livre-arbítrio do ser humano. E nós precisamos reconhecer que a obra de Jesus foi capaz
de salvar todos aqueles que o aceitam. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esses breves momentos que nós pudemos passar olhando para a Tua Palavra e entendendo a Tua obra de salvação, Senhor, ou a continuidade da Tua obra de salvação sobre as nossas vidas. Que nós possamos refletir nesse Teu tão grande amor, que elege para a salvação, mas que também respeita o nosso direito de aceitá-la ou não. E que assim nós possamos fazer, aceitando sempre, Senhor, a salvação que vem de Ti e vivendo uma vida que honre e glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.